Senhor, irmãos, que Deus os abençoe. Não estou fazendo muitos vídeos, né? Meia rebelde, mas deixa eu dizer para vocês. Eu tinha avisado, né? Primeira mão, acho que segunda talvez, que já eu estava entrando em guerra. Não preciso o Irã dizer que decretou guerra, porque ele já está bombardeando Israel. E muitos inocentes estão morrendo. Israel está bombardeando mais a área militar, irmãos, porque o povo do Irã é contra o regime, né? Esse regime aí que está. Então, o que é que está acontecendo? O Irã está bombardeando civis. E ele bombardeando civis, irmãos, está prejudicando o povo de Israel. Entendeu? Então, o que acontece? Estou aqui ajeitando o almoço, irmãos. Então, o que acontece, irmãos? Israel está enfrentando essa situação, né? Porque o Irã, irmãos, ele financia o grupo T, né? E a gente vê aí o Houthis atacando Israel, a gente viu aí o Hamas atacando, o Hezbollah atacando, né? Na Arábia Saudita também, né? No Iraque, que diga. Então, o Irã também tinha atacado, porque Israel tinha atacado as coisas dos terroristas. Aí Israel pegou e atacou. Vem atacando o Irã. Vem tentando paciência com o Irã. Irã para, Irã para. Só que agora o Irã ameaçou com bomba nuclear. Porque ele quer fazer bomba nuclear, com certeza, irmão, é para atacar Israel. Não tem outra, não. Tem outra, não. Então, o que acontece? Israel teve que agir. Porque já está demais, irmãos. É terrorismo dentro do país, matando as pessoas com faca, matando, saindo do metrô, o cara mata outro. Isso não existe. E aí Israel teve que agir. Para quem não sabe, para quem conta ao contrário, mas Israel está agindo em defesa própria. Entendeu? E aí, o que acontece? Algumas pessoas... o Irã só está atacando civis. Agora não vem ninguém, ONU, não vem ninguém para dizer: Irã, não faça isso com Israel, não. Mas quando Israel ataca o Irã, vamos em cima de Israel. Existe isso não, irmãos. Israel está sofrendo. O povo de Israel está sofrendo. São inocentes também, viu? Agora vem pessoas grandonas, né? Pessoas que dominam os países e contra Israel. Que é isso, minha gente? Vai se colocar no lugar das pessoas também. E aí, irmãos, eu sei que Israel está sendo atacado. Um míssil, infelizmente, entrou num quarto seguro, né? E matou 3 pessoas. E também as pessoas, a maioria das pessoas que morreram, já chega em 14 pessoas, 15, estava fora do quarto seguro, né? Fora do bunker. Mas aí já se sabe mais ou menos. O povo fica multiplicando. E outra coisa, Mossad está agindo dentro do Irã. Mossad, irmãos, é um agente secreto dentro do Irã, né? E eles estão agindo. Foi o que eu acompanho sempre pessoas em Israel e eles falam, né? E aí tá lá. Olha, irmãos, veja bem. O povo de Israel foi levado para a Babilônia. Isso em Daniel, certo? E esse povo, porque o povo de Israel estava se prostituindo. Se prostituindo como, irmã? Se prostituindo, adorando a ídolos. E aí Deus se irou, porque o único Deus de Israel é Deus. Ele quer ser adorado, irmãos, unicamente. E aí o que acontece? O que foi? Israel, o povo de Israel foi levado para a Babilônia, cativos. E Deus tinha falado que aquele povo ia passar 70 anos dentro do cativeiro. E naquilo ali com o rei Nabucodonosor, onde teve Daniel, onde teve Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram para a fornalha de fogo, né? Aquele processo todo, que Daniel também foi um dos maiores profetas,
né, apocalípticos, um dos maiores profetas apocalípticos que teve, depois de João. E Ezequiel também, que fala sobre o vale de ossos secos, que Israel também fala sobre o cativeiro de Israel de 70 anos, porque o povo de Israel foi liberto, e fala sobre uma representatividade também sobre o povo de Israel quando reconhecer realmente que Jesus é o Messias. E ali, irmãos, o povo de Israel sofreram muito, porque ali eles tiveram que passar 70 anos, né, na cidade da Babilônia, não podiam adorar o seu Deus, não podiam fazer os cultos, nada, 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 era tudo proibido. Né? E ali Deus envia, Deus já tinha 150 anos antes, Deus tinha dado uma profecia sobre o rei Ciro, que invadiu a Babilônia, né? Que eram persas, né? Da Pérsia, e ali eles invadiram a Babilônia, e Daniel disse, você chegou, né? Como assim, você foi a profecia que Deus mandou. Né? Você tem uma profecia, Deus tem uma profecia na sua vida, e mostrou as cartas, pergaminhos ao rei Ciro, e o rei Ciro libertou o povo de Israel, e Deus usou ele com grande força, né? E ele foi chamado ungido para libertar o povo de Israel. Ele não sabia. E quando ele chegou, Daniel disse, olha, tem aqui, olha, profecia sobre teu nome. E ali o rei Ciro ficou muito admirado e libertou o povo de Israel. Aí, mãe, o que tem a ver o rei Ciro a ver com o persa? O rei Ciro era persa. Era iraniano, como se diz hoje em dia. E um iraniano libertou o povo de Israel. Mas depois o Irã se tornou inimigo de Israel. Então, irmãos, olhem, não, se tornou inimigo porque Israel fez algo. Não, isso é guerra. Isso são depois, eu creio que foi que depois que o rei Ciro morreu, e o povo já não conhecia mais a amizade entre o rei Ciro e entre Israel. Eu creio que sim. E aí, irmãos, a nova geração, né, que veio. Então, irmãos, olhem, eu vou dizer uma coisa a vocês. Uma guerra de um país para o outro tem que haver o respeito. Isso o Irã, ele fere a lei internacional, né, que fala que não pode matar civis, não pode afetar civis, né? Eu sei que em toda guerra civil morre. Olha, eu peço a Deus para no Brasil não ter guerra, porque toda guerra civil morre. Porque é ser humano, está no lugar errado, na hora errada, lascou-se. Mas, me perdoe a palavra, mas matar como está matando, indo para dentro do coisa. Israel está afetando lugares militares. Tanto que cientistas que estão fazendo bombinha nuclear estão sendo mortos. Entendeu? Então, assim, não é eu defendendo Israel, porque se Israel tivesse errado, eu também estava falando. Então, oremos, irmãos, pelos povos da Palestina, pelos povos inocentes da Palestina, pelos povos inocentes do Irã e pelos povos inocentes de Israel. Temos que orar. E outra coisa, cristão não é para ficar defendendo Palestina, não. Palestina livre, não. Sabe por quê, irmãos? Porque se você disser Palestina livre, você está cortando Israel do mapa. Porque vem de Palestina ao mar. Então, assim, seja prudente, certo? Saiba o que Deus realmente quer, porque Deus ama o povo de Israel. Eu só defendo por causa disso. Porque eu defendo o que Deus defende. Eu não vou ficar contra Deus porque eu não sou doida. Né? Não sou doida, eu não pirei. Então, irmãos, oremos por Israel, oremos pelos inocentes da Palestina, porque aquele povo está sofrendo com o Hamas, matando tudo que vai de acordo com Israel. E oremos também pelas pessoas que estão no Irã, inocentes também, porque bomba é bomba, estilhaço é estilhaço. Ele vai, quando o domo de ferro pega um míssil lá em cima e ele se estoura lá em cima, vem os estilhaços. Então oremos, irmãos, porque Deus quer que oremos pela paz no Oriente Médio e em Israel. Viu? Que Deus abençoe vocês.
e continua a guerra.